Vou deixar gravando assim e vou ver se vai pegar. Vamos lá, galera. Oração. Não é para sair não, viu? Senão eu vou ter que me bater aqui para sair, aí vai ser uma confusão. Olha como tá os três unidinhos, tudo junto, unidos, olha, tudo juntinho, olha. Coisa linda. Né, Maria? Vamos orar, bora. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pelo dia, por nossas vidas. Te agradecemos por estar conosco, por tudo que já fizemos. E agora pedimos a tua bênção para o estudo da tua palavra, que o teu Espírito nos conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pergunta 25. Como Cristo exerce o ofício de sacerdote? Quais são os três ofícios? Hein? Quais são os três ofícios? Profeta, sacerdote e rei. O que faz o profeta? Qual é a relação com o profeta? Sim, o ofício do profeta, a função é o quê? A palavra. A palavra. Não é o fazer, é a palavra. Ele revela a vontade do Pai. Não é isso? Hã? Diga, Mimi. Ah, não é isso? Ó, lembre sempre. Profeta, palavra. Na igreja. Eita caramba. O que foi que houve ali? Alguém caiu. Eita, caiu a escada. Caiu a escada. Tomara que não tenha machucado. Uma moça ali. Uma queda. Perfeito. Vamos lá. Profeta está associado à palavra. Sacerdote. Então, o ofício que ele exerce de sacerdote é por ter oferecido a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus e ao fazer contínua intercessão por nós. Como é que está o desenho aí no breve catecismo? Pergunta 25. Quem me mostra aí? Eu estou vendo uma terra. O que é que tem aí? É um sol com uma cruz. Aí tem uma coroa. Ah, isso é de rei, não, não? Hum, deixa eu ver. Qual é a da 25? 25. Me mostra aí a 25. Essa é a 25. O que é que tem aí? Ah, é uma ovelha. Ah, entendi. Tem um cordeiro. Ah, entendi. Caiu a internet? Foi? Caiu a internet? Hum. A Lívia tá querendo fazer catecúmenos, é? Já quer tomar a Santa Ceia desse tamanho?
Eu vou aí pegar a Lívia. Então, Cristo exerce o ofício de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo. Então, o desenho aí está mostrando um cordeiro que foi sacrificado, né? E ele oferece a si mesmo uma única vez. Por quê? Porque ele é o sacrifício perfeito. E ele faz isso para satisfazer a justiça divina. Qual é a justiça divina? Nós ofendemos a Deus, então tem que ser um da raça humana para reparar a ofensa e nos reconciliar com Deus e ao fazer a contínua intercessão por nós. Então, por exemplo, Hebreus 8:1 diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. 9:28 diz: Cristo, tendo oferecido uma única vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Hebreus 2:17 diz assim: Em todas as coisas, ele é misericordioso e fiel como sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 7:25 diz: Também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então, iremos considerar agora uma doutrina chamada expiação limitada. Qual é a doutrina que nós estudamos nessa pergunta? Pode anotar aí: expiação limitada, que é um dos ensinos da Bíblia mais frequentemente mal compreendido. Qual é a doutrina que nós estamos estudando? Qual é a doutrina que nós estamos estudando? Qual a doutrina que estamos estudando? Não, a doutrina agora, que eu acabei de dizer. Anota aí, expiação limitada. Vocês anotaram? Expiação. É com X. É X, P, I, A, C, cedilha, A, O, T. Expiação limitada. Limitada é como se lê. L-I-M-I-T-A-D-A. Esse ensino é mal compreendido. Por exemplo, a palavra limitado, com referência à morte de Jesus, ofende algumas pessoas. E nós podemos concordar que essa palavra não é a mais desejável, seria melhor falar de expiação particular. Porém, a palavra limitada ao menos tem o mérito de chamar nossa atenção a uma verdade mais vital da Escritura, é que Jesus morreu como substituto por alguns homens e não por todos os homens. Vocês ouviram? Então, esse é o ensino dessa doutrina. Ela diz o quê? Que o perdão Deus dá a quem Ele quer. Ele não é obrigado a dar a ninguém, então não é mérito nenhum de ninguém receber perdão. Isso até nas nossas relações, né? Você não perdoa alguém porque alguém merece. Você perdoa porque você quer. Se você não merece, mas você vai lá e perdoa. Então, na relação com Deus, isso muito mais. Nós perdoamos, ou Deus nos perdoa a quem Ele quer. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, a doutrina está se referindo ao limite de alcance do que Cristo fez. O que significa expiação limitada? Ou expiação particular? Significa que Jesus morreu por alguns e não por todos. Vocês pegaram isso? Anotem isso. Significa
que ele não morreu por todos, mas por alguns homens. Ele morreu para salvar apenas o seu povo dos pecados dele. Quem é povo? É todo mundo que crê. Então eu não posso negar, oferecer Jesus, apresentar Jesus para ninguém. Significa que Cristo morreu por alguns homens ou pessoas, né? Algumas pessoas, e não por todos os homens. Notou? Isso aqui tá escuro, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Estou incomodado com esse negócio escuro. Peraí, né? Vou mudar aqui para ver se aqui faz uma claridade melhor. Ah, que agora tá melhor. Agora sim, rapaz. Agora tá me vendo melhor. Olha que liga chica. Ó. Eita, quanta gente lá na coisa aí. E tem mais outro eu lá atrás. Que negócio doido. Tem outra Maria ali, outra Luana. Luana tá uma estátua parada. Congelou. Luana tava congelada, assim. Com a mão parada. Então, a pergunta 25 trata da doutrina da expiação limitada. O que é a expiação limitada? É o fato de Jesus morrer por alguns homens ou por seu povo e não por todos os homens. Se ele morresse por todos os homens, todos seriam salvos. Mas a morte dele é suficiente para salvar todos. É poderosa para todos, mas ele só dá para alguns. Se vocês quiserem lembrar e associar muito bem essa doutrina, é só pensar assim: Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Ele não tem obrigação de perdoar ninguém. Se ele perdoa quem ele quer. Não é? Não é verdade? Então, se ele perdoa quem ele quer, e ele não quer perdoar todo mundo, então a doutrina é chamada expiação limitada. Expiação limitada. Diga. Diga. Como? Como que é? Não consegui entender a frase inteira, não. Então, tal, aí cortou a voz. Fale devagar, pegando bem no microfone. Isso, é uma coisa ligada à outra, exatamente. Exatamente. Ele não vai salvar quem ele não elegeu. Então, a expiação está limitada. Só vai ser para o povo que ele elegeu. Só que a gente não sabe quem é. A gente sabe que é assim. A gente não sabe quem é. Então, a gente fala de Jesus para todos.
Então é isso mesmo. Agora, precisamos fazer uma distinção é, entre algumas coisas para a gente saber. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Para ver claramente que a expiação de Jesus Cristo é limitada. Então a gente precisa ver qual é a questão aqui, né? Expiação. Expiação, quando você pensar, você pensa no sacrifício dele. Porque a, a palavra expiar, se refere ao ato de Deus reconciliar o homem com Deus. O que é expiar? Expiação é o ato de Deus reconciliar o homem com ele, restaurando a relação quebrada entre eles devido ao pecado. Então a expiação é o processo pelo qual o pecado do homem é perdoado e ele é reconciliado com Deus, tornando-se um filho de Deus. Entendeu, Luana? Entendeu, Sofia? Sofia, entendeu? Entendeu, Abner? Cadê o Alex? Então, a palavra expiação, é o processo pelo qual, ou através do qual, o pecado do homem é perdoado e ele é reconciliado com Deus, tornando-se um filho de Deus. Logo, a expiação é baseada na crença de que o pecado separa o homem de Deus e que é necessário um sacrifício para pagar pelo pecado e restaurar a comunhão. Depois eu vou te perguntar sobre essas coisas, certo? Na fé cristã, a expiação é realizada por meio de Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício para pagar pelo pecado. Então, a morte de Jesus na cruz é vista como sacrifício perfeito. Por isso que esse desenho aí de Mimi, que ela mostrou aí no catecismo de vocês, é um cordeiro que está sobre a terra, não é isso? Não tem um cordeiro em cima da terra, do planeta Terra, não é isso, Luana? Então, e a ressurreição de Jesus é vista como a vitória sobre o pecado, sobre a morte e o pecado, garantindo a salvação e a vida eterna para aqueles que creem. Então você tem, diga, tem que abrir o microfone. De vigiar, de observar? É? É, Mimi? Porque, porque o significado aí é outro. Tem a ver com o ato de reconciliar, de restaurar, não com o ato de vigiar. Tem a ver com o ato de reconciliar, perdoar, purificar por meio de um sacrifício. Tem a ver com pagamento.
Já, já vigiar, como você está colocando aí, seria espiar com S, de ver, de vigiar. O outro é nas vocês escreveram com X, não foi? Foi? Então, espiar com X tem a ver com limpar, purificar, apagar. E aí na Bíblia, para pagar, para purificar, tem a ver com sacrifício que vai perdoar, que vai reconciliar. Já o outro é vigiar, é outro tipo de espiar, mas é com S. Ex e ex. Ex, espiar e espiar. Diga, Lu. Galera aí, a Mimi entendeu? Entendeu, Mimi? Mas eu achei muito engraçado a associação que você fez. Porque não tem a ver com ver as pessoas. Ah, porque é palavra diferente. É porque a fonética é a mesma, não parecida. Diga, Lu. Lu, tem que abrir o microfone aí. Ela fala, fala, fala e o negócio tá mudo. Expiação de X com X tem a ver com o verbo que significa apagar, purificar, limpar. É isso que eu estou explicando para ela. E expiação e expiar com S é um outro verbo. Aí ela perguntou porque o outro verbo é ver, vigiar, olhar, observar. Então estou dizendo para ela que são palavras diferentes. A palavra espiar em relação a espião. Quando você for escrever a palavra espião, substantivo, você vai escrever com S, não é com X, é espião. Agora, expiar, de expiação, é de purificar. Então, nós trabalhamos aí que conceito no expiação? Trabalhamos o conceito de purificação, de pagamento de dívida, onde na fé cristã a expiação é o processo pelo qual o pecado do homem é perdoado. E ele é reconciliado com Deus, tornando-se o filho de Deus. Tudo bem? Vocês anotaram? Ó, vocês têm que ter anotado aí. A pergunta e a resposta não precisa porque já está aí. Aí os textos bíblicos já estão aí, mas o nome da doutrina precisa anotar, que é expiação limitada. E-X-P-I-A-C cedilha altio. Expiação limitada. Precisa anotar o que significa. Anotaram? Luana congelou ali. Aqui a imagem dela ficou assim. Diga, Mimi. Sim, que Cristo morreu pelo pecado. Para quê? Hã? Que Cristo morreu. Não, eu estou perguntando a você. Completa aí, que eu só ouvi o primeiro. Que Cristo morreu o quê?
Ah, sim, é limitada porque ele morreu por algumas pessoas, certo? É limitada porque ele morreu. Ó, a Luana já saiu ali. Quem foi que saiu, pelo amor de Deus, que tá me dando trabalho aqui para colocar? Quem é que tá mexendo o dedo aí o tempo inteiro? Então, Mimi, essa sua observação aí é só sobre o fato dela ser limitada. Aí eu estava dizendo assim, olha, você tem que lembrar que significa que ele não morreu por todos. Ele morreu por algumas, mas você precisa saber o que é. Então a expiação é um processo, ou melhor, é o processo pelo qual o pecado do homem é perdoado e ele é reconciliado com Deus, tornando-se um filho de Deus. É isso que é. Então, essa expiação é realizada por meio de Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício para pagar pelo pecado do homem. É isso que é. Então, a morte de Jesus na cruz é vista como esse sacrifício perfeito e completo para o pecado, satisfazendo a justiça de Deus e permitindo que o homem seja perdoado e reconciliado com Deus. Agora, ele não fez por todos os homens, por isso que é limitado. Ele fez, aí a Luana perguntou assim: ah, então significa que ele fez só para os eleitos? Exatamente. Quando a Bíblia diz assim, que Jesus é aquele que salva seu povo dos pecados dele, o seu povo é o eleito. É o eleito. Só que eu não sei quem é o eleito. Eu vou sabendo quando o eleito se converte. Por exemplo, na época que Paulo perseguia os cristãos, como é que alguém saberia que Paulo era um eleito? Ninguém podia saber, certo? Ele estava perseguindo cristão, Estevão morreu. Você olha uma pessoa que está indo atrás dos cristãos com raiva, você diz assim, isso daí não vai ser salvo não. Mas não se engane, Jesus é poderoso para salvar, né? Até quem persegue. Então a expiação é limitada. O que é expiação? Pagamento, purificação, sacrifício. Que é limitada, que é só para o povo. Expiação, pagamento. Tudo bem? Notaram? Então, uma outra coisa aqui para a gente aprender. Olha, o sangue de Jesus é precioso e é muito maior em valor do que qualquer um pode medir. Diga. Somente. Mas, não. Só os cristãos de verdade. Só que é melhor você dizer assim, só os eleitos. Só os eleitos. Por quê? Porque você não sabe, alguém hoje não é crente, mas ele pode se converter amanhã. E tem pessoa, ou Mimi, na igreja que não são crentes de verdade, mas só vai ser salvo, só recebe o perdão de Jesus aqueles por quem Jesus morreu. Você lembra da musiquinha lá do catecismo? Por quem Cristo morreu por todo aquele que o Pai lhe deu, para ser salvo pela graça divina, através da fé. É expiação limitada essa música aí. Diga, Sossô. Diga, Sofia. Não estou ouvindo nada. Sim. Deus,
Exatamente, exatamente. Isso é o eleito. Todos esses. Exatamente. Agora me diga uma coisa aí. Eu quero saber do Abner. Qual é a doutrina que nós estamos estudando? Diga aí, o Abner. Abner, qual é a doutrina que nós estamos estudando? Ai, ai de você se não respondesse, que eu ia com 5 varinhas lá chegar em casa aí. Faça a pergunta. Diga. Pode fazer isso. Justamente porque Jesus é a ovelha, é o cordeiro que foi morto. E o sangue dele, ô filho, o seu sangue é sagrado, quanto mais o de Jesus. É, é sagradíssimo, porque a vida é sagrada. Você não pode tirar a vida de ninguém, porque é a imagem e semelhança de Deus. Você não veio do macaco, você veio de Deus. Então, como você veio? Você veio de Deus. Então, por isso que é sagrado o sangue. Você não pode assassinar, matar as pessoas, violentá-las. Diga-me. Com certeza absoluta. Com certeza. A ovelha é um símbolo de pagamento por meio da morte. É um símbolo. E aí as ovelhas morriam até que Jesus veio morrer. Mas é um símbolo de pagamento por meio da morte. É quando algo é tão grave, tão sério. Deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês vierem aqui e quebrarem o meu celular, vocês acham que vocês devem pagar morrendo? Acham? Morrendo? Ó, Mimi, veja bem a pergunta. Ô, Mimi, preste bem atenção à pergunta. Eu estou dizendo o seguinte: se vocês vierem aqui quebrarem meu celular, se você vier quebrar meu celular, aí você quebra, joga no chão e quebra. Aí a Mimi, você vai ter que pagar. Você acha que é certo você pagar morrendo? Por que não? Por que não, Maria? Hein, Maria? Por que não? Quem vale mais, o celular ou a sua vida, Maria? Então por que você não precisa pagar o seu celular com a sua vida? O meu celular com a sua vida? Hum? Porque a sua vida vale mais. Agora, veja bem, quando Adão pecou, quem vale mais? A desobediência do Adão ou a honra de Deus? A honra de Deus. E como foi que Deus fez o ser humano? Foi com pecado? Não. Foi morto? Não. Então Deus decidiu perdoar, onde a vida que foi perdida fosse resgatada por meio da vida de alguém. Então, por isso que é o cordeiro que é morto, e Jesus é considerado esse cordeiro, é um símbolo, né? Ou seja, foi uma vida
para poder resgatar a vida. Porque Adão foi criado com vida. Aí agora sim, no lugar da vida, tudo bem. Então deixa eu fazer outra pergunta. Vamos dizer que alguém foi e tirou a vida de uma pessoa inocente. Essa pessoa deve pagar com a vida? Deve, não deve? Ela assassinou, ela tem que morrer, né? Seria a justiça para fazer isso. Matou uma criancinha, olha que miserável. Aí, só concluindo, Ana, aí muito mais é o que acontece com Jesus, porque Adão e todos nós morremos. Aí Jesus precisou nos pagar por nós dando a vida dele, porque nós tiramos a nossa. Diga, Luan. Com certeza absoluta. E no Brasil, as leis estão favorecendo os criminosos. Porque quando o criminoso, assassino, não é contido no seu assassinato, ele vai repetir. E a sociedade vai ver que o Estado não contém e vai repetir, vai ter mais assassinos. Diga, Mimi, quem matou? Quem matou o assassino? Não, sendo, se for legítima a defesa, não. E se foi o Estado fazendo justiça, também não. O Estado é obrigado a fazer justiça. Quando o Estado não pune o culpado, ele pune o inocente. Aí ele. Não, aí seria uma vingança fora da lei. Aí não pode, assim, vamos supor, uma pessoa matou alguém, eu estou sabendo, aí eu vou lá atrás da pessoa que matou alguém, eu não sou policial, eu não sou a justiça, e eu fui lá atrás, de qualquer jeito, me vingar. Isso é vingança, aí não pode. Não sou eu e nem você fazendo justiça com as próprias mãos. Tem que ser o Estado, de forma correta, através da lei, tudo mais. E o Estado está errado quando não faz. Ou tem que ser eu, pode ser eu, defendendo a mim mesmo, ou minha esposa, ou meus filhos. Aí, se isso acontecer, aí eu tô certo. Mas vamos supor, vai ser bem difícil, mas a pessoa vai tirar a vida de alguém, até alguém da minha família mesmo. Aí, quando eu chego em casa, olha, aquele cara ali tirou a vida da sua esposa. O que é que eu devo fazer? Ou dos seus filhos? Eu tenho que ir lá na delegacia, prestar boletim de ocorrência e insistir com a justiça para que ela prenda aquele homem e depois leve para a cadeira para a pena de morte. Aqui no Brasil não tem, né? Infelizmente. Porque se tivesse, todo mundo ficaria mais santinho, né? Agora, vocês perguntaram sobre a lei nos Estados Unidos, ou então se deveria morrer e tal, alguém que matou alguém. Vocês acham que Jesus foi para a cruz e Deus aprovou isso por causa de quê? Porque os assassinos somos nós. Nós éramos os que deveríamos morrer. Porque fomos nós que pecamos. Somos nós os culpados. Então, como a lei dizia que a morte é o salário de quem pecou, o salário do pecado é a morte. Então, deve morrer. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, seríamos nós que deveríamos morrer, mas quem morreu foi Jesus. Então, a figura do cordeiro, aí no desenho,
é muito oportuna porque ela representa a morte do inocente como pagamento pelo culpado, para que o culpado seja perdoado. Não existe perdão sem pagamento. Não existe. Então ele teve que pagar por mim. Vamos dizer assim, que você veio aqui, Mimi, aí quebrou meu celular. Você quebrou meu celular. Aí você chega assim, pastor, me perdoe. Eu vou te perdoar, mas como é que você vai me provar para mim que você está arrependida? Pagando o celular, não é? Pastor, me perdoe, você paga o celular. Aqui, seu celular. Só que na nossa ofensa contra Deus, a gente não tem como pagar. Aí quem pagou foi Jesus. Deus não pode ficar ofendido. Não pode. O culpado não pode ficar sem a justiça dele. Aí Jesus veio e pagou. Diga, meu amigo. Eu só te perdoo. Isso. Isso. Eu te perdoo você pagando o celular. Aí você mostra que está arrependido. Nesse caso, ainda dá para pagar no celular. Mas e aí, Mimi? Vamos dizer que é uma pessoa que matou meu filho. Já vai, Sofia. É uma pessoa que matou meu filho. Como é que a pessoa vai pagar meu filho? Não tem como ressuscitar. Então, assim, é nossa ofensa contra Deus. Não tem como você pagar. Você morreu. Você está morto. Como é que você vai pagar uma vida que você não tem? Então, Jesus veio. Entendeu? Diga, Sofia. Como é que é? Esse microfone aí tá meio ruim, viu? Fale perto, vá. Isso. Diga. Só que ela citou o outro exemplo, a Mimi citou o outro exemplo de um homem que estava fazendo justiça própria. Por exemplo, eu vou atrás de alguém que matou alguém que eu amo. Aí eu vou atrás. Eu não fui para a polícia. Aí tá errado. Eu só poderia matar as pessoas se fosse na legítima defesa. Eu vou me defender e aí não tem jeito. Aí eu vou me defender, eu vou defender você, eu vou defender a mamãe. Aí não tem jeito. Mas da maneira como ela colocou, a Bíblia condena. Não posso ir atrás de alguém e fazer o que o Estado vai fazer, senão vira desordem. Cada um vira a lei, não é? Então você vê como é importante essa questão da lei justa para punir o culpado. Cada culpa tem um grau de responsabilidade, de gravidade. Então nem todas as culpas no Estado deve ter o mesmo peso, né? Hoje a justiça está toda descontrolada. Por exemplo, um juiz criminoso está no STF livre, enquanto uma moça que pintou com batom está presa e condenada não sei quanto tempo. Quer dizer, está tudo
de cabeça para baixo. Mas as leis devem ser justas. Agora, com relação à nossa culpa contra Deus, você imagine quem é que vai poder pagar uma culpa contra Deus? Ninguém. Porque só Ele é Ele. Só Deus é Deus. Deus trata com justiça cada ofensa, mas a menor ofensa contra Ele significa que a dignidade dele foi ofendida, e uma vez que Ele é incomparavelmente digno, a ofensa contra Ele merece a punição, com a morte eterna. Então, o cordeiro é um símbolo dessa justiça. O inocente no lugar do culpado. O que é, quando vocês pensarem assim, o que é o cordeiro na Bíblia? O cordeiro na Bíblia é símbolo de pagamento com a vida, onde o inocente morre no lugar do culpado. Pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. O que se chama cordeiro? Cordeiro não é mais só um animal, era um animal. Mas agora o sentido de cordeiro é o pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. Vocês anotaram isso aí? Não, né? Então, quando eu for perguntar, vocês não vão saber. Ó. O que é o cordeiro? Não é mais um animal aí. Aí, nesse caso, nessa linguagem, não é mais animal. É o pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. Notou, Mimi? Pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. É o pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. Você vai colar de sua irmã, né, Maria? Você anotou? Oh, ele pagou com a vida no lugar do culpado. Eu tô vendo ela só mastigando, digo, vai colar da irmã. Ah, foi você que anotou. Ah, ok. Então não é mais um animal. Oi. Não é possível. O cordeiro é o pagamento, significa o pagamento, o pagamento, o pagamento, o pagamento, o pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. É o pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. É o pagamento com a vida do inocente no lugar do culpado. Agora vocês me deram fome. Ô, moça, você. Peraí que eu vou pedir cappuccino agora. Vocês me deram fome. Você me faz um cappuccino pequeno? Agora eu vou tomar cappuccino. Agora eu vou tomar cappuccino, não quero nem saber. Ó, oh, tem quantos minutos agora aqui? Tem 11 minutos. Qual é a, do... Qual é a doutrina que nós estamos estudando, Sofia? Sofia? Sofia?
Qual é a doutrina que nós estamos estudando? Tá bom. E o que é expiação? O que significa expiação? Na doutrina, o que significa expiação? É o quê? E do presente não? Todos os eleitos. É melhor você dizer todos os eleitos. É melhor você dizer todos os eleitos, né? É isso mesmo. E o que significa limitada? Limitada. Olha só, ó, Maria, não faça inveja agora a você, ó. Olha, vou colocar uma canelinha. Eu quase quebrei a canela da mulher. Ó Maria, você tá fazendo inveja aí? Vai, pois é, mas eu não tava mostrando pra você. Era pra ela. Hein? Pois é. Hein, Sofia? Ilimitada. Por que limitada? Pode responder, viu, Maria, Luana e Gabi? Hum? Cadê Mimi? Como é, Sofia? Tá mudo aí o microfone? Limitada significa que é somente os eleitos, não é o mundo inteiro. É limitada. Limitado a quê? Aos eleitos, ao povo de Deus, só isso. Não é todo mundo, de todo lugar. Por isso que não é certo você orar, nesse sentido, não é certo você orar assim, olha, Jesus, salve todas as pessoas do planeta. Não, não vai salvar todas as pessoas do planeta. Agora, você pode dizer que desejava que todo mundo fosse salvo. Diga-me. Expiação? Você está me perguntando isso agora? Não é possível. Ó, eu não vou responder e ainda vou perguntar a você na frente da igreja domingo que vem. Vou sim. Você anotou isso 10 vezes aí no início, não foi, Maria? Você anotou. Eu expliquei, aí repeti, aí você anotou. Não é possível. O que você está me perguntando isso? Diga, Maria. Oi? Ó, teve o significado que a Sofia acabou de dizer. Expiação é pagamento, é purificação. O significado da palavra é esse, da palavra. Aí, no ato de Jesus, a expiação é o processo pelo qual o pecado do homem é perdoado e ele é reconciliado com Deus, tornando-se um filho de Deus. É esse processo. Olha, eu ouvi o Steven aí cantando agora. Eu ouvi o Steven aí agora. Não foi? Vocês já estão acostumados que nem percebe, né? Eita, me sujei todo, aí. De quê? De canela. Eita caramba, caiu tudo aqui, ó. Sujou a calça, Mônica vai brigar, a calça sujou toda, hein? Tá pior que sujou mesmo, ó. Caramba, onde foi? Acho que eu derrubei ali, ó.
Deixa eu tirar esse negócio daqui para não quebrar. Ó, domingo eu vou perguntar o que é expiação. Eu vou perguntar os ofícios de Cristo. Eu vou perguntar. Ó, se eu perguntar assim, por quem Cristo morreu, vocês vão dizer o quê? A musiquinha. Algumas pessoas. Mas vamos lá na musiquinha. Por quem Cristo morreu, Cristo morreu por todo aquele que o Pai lhe deu, para ser salvo pela graça de Cristo, através da fé. É isso que você vai responder. Mas está certíssimo, sua nota 10. Já não vou mais puxar a sua orelha porque você tirou 10 agora. Não é? Agora, para terminar, Maria, o que significa cordeiro na Bíblia? Ai, Maria, nota 1000. Nós vamos continuar isso amanhã, mas não, porque nós temos pediatra e vai ser 2 horas lá em São Paulo. Daí é óbvio que a gente não vai conseguir chegar no horário, né? Então amanhã não tem. Eu ainda vou ter que passar em Osasco na volta. Mas vocês têm um exercício que eu vou mandar, não de hoje, né? Hoje eu não vou mandar, eu só vou mandar quando terminar 25, aí eu mando. Aliás, eu vou fazer assim, eu vou mandar o exercício para que à medida que a gente for estudando, vocês já vão respondendo. Aí fica mais fácil, né? Do que mandar tudo no final. E vocês têm aqueles versículos, Salmo 119, de 9 a 15, e tem também aquela atividade para responder. Porém, para domingo não é a atividade toda, para domingo é só o salmo. E eu vou fazer as perguntas do Catecismo Infantil, que a gente cantou até a 15, né? Quem fez você? Aí eu vou pegar da 16 em diante, tá bom? E eu tô devendo os versículos para vocês, né? Né? Não, o meu versículo, para eu dizer de qual. Qual era o meu? Não, não, não. Não. O meu. Eu fiquei de dizer um. Qual era o meu? Um não. Era para eu dizer alguns lá. Qual era o meu? Ainda bem que vocês não lembram. Eu vou dizer qualquer um. Não. O meu foi Hebreus 11. Vocês esqueceram? Foi Hebreus 11, mulher. Maria, eu vou dizer Hebreus 11, mas não vou dizer domingo não, senão vai demorar muito. Hebreus 11 são muitos versículos. Mas eu vou dizer. Ou então a gente diz no sábado, no dia 15, lá no churrasco. Né? Vai ser o dia todo, Maria. Não, mas eu tô dizendo pra gente dizer lá, mas no domingo eu vou usar vocês na igreja, não quero nem saber. Vamos orar para encerrar. Agradecemos-te, Senhor, pelo estudo, por tudo que aprendemos hoje. É bom estudar a tua palavra, pensar no Senhor, meditar nas tuas verdades. Nos abençoe para guardarmos todo o teu ensino no coração e vivermos pela fé em Cristo, sabendo que Ele pagou por nós. E vivermos em obediência à tua palavra. Abençoe-nos no restante desse dia, para que cada atividade glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter também um estudo mais cedo, só nós, né? O Ramon não vai participar desse, porque é o estudo de português e matemática, lembra? Então a gente. Por que tá fazendo essa cara, ô Bibi? Não pra fazer essa cara. É assim, é bem alegre. Mas se não der pra gente fazer essa semana, a gente faz na outra. Amanhã não vai dar, aí eu vou ver se dá quinta, aí eu mando uma mensagem pra você no grupo. Beijo, fiquem com Deus.
Não, ontem ele ele fez 4 mil, ele fez ontem. Hoje ele não fez porque esqueceu lá o celular. Fica contente. Porque não vimos, não fomos ontem, porque o que foi? Eu não me lembro, alguma coisa, algum compromisso meu. Foi o quê? Ontem. Foi algum compromisso meu. Mas eu não podia ir. Foi algum compromisso, não lembro o que foi. Cantou de novo. É. Olha, fica com Deus, viu?